Deus. Diz assim a palavra de Deus, presta bem atenção. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. E a sua mãe, ela chamou o seu nome Jabes, pois dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares, e alargares as minhas fronteiras, e seja a tua mão comigo, e me guardar de todo mal, de modo que ninguém pois me aflinja. E Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele solicitou. Agora a Deus por isso, igreja. E Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele pediu. Você está pedindo alguma coisa aqui nessa noite, igreja? Então se assente dando glória a Deus para você ouvir essa palavra para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco de maneira gloriosa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração que está aqui. Deus, manifesta a tua glória e derrama o teu poder em nome de Jesus. Dê graças a Deus. Como eu falei, eu vou ser bem breve, mas preste bem atenção no que Deus quer falar com você. Nós temos aqui uma história pequena, mas um acontecimento grande. Nós temos aqui um grande relato no meio de uma geração, no meio de uma mudança, no meio de uma linhagem real, no meio de um exílio, no meio de uma circunstância, no livro de 1 Crônicas, no meio de uma profecia profética de gerações, falando sobre as gerações do próprio rei Davi, falando dos reis de Judá, falando da linhagem real, depois do exílio, após o exílio. Você vai ver Deus mudar a vida de alguém que aparece na história, sendo que havia milhares, havia outros personagens. Você vai ver aqui neste primeiro capítulo o Senhor falando sobre a geração de Abraão, os descendentes depois de Agar. Deus falando aqui sobre os descendentes da própria Quetura. Deus falando sobre os descendentes de Sara. Deus fazendo uma lista, falando dos filhos de Israel, que eram os filhos da promessa. Iremos encontrar aqui na história de 1 Crônica, no primeiro capítulo, o Senhor trazendo os filhos de Judá, o Senhor dando o nome do Senhor, trazendo separações. Aleluia. O Senhor falando sobre os filhos de Rão, pois ele gerou Aminadab, e Aminadab ele gerou Nasson, que foi o príncipe de Judá. Você vai ver que o primeiro capítulo de 1 Crônicas, ninguém gosta de ler. Os primeiros capítulos ninguém gosta de estudar, porque fala de nomes. Você pode ver que aqui ele começa a fazer uma listagem dos filhos de Jeramiel. E nós falando disso aqui, desse livro, dessa mensagem, Andréia, parece que dá, Bispo Márcia, um aceleramento em Isabela. O que o pastor está falando isso? Falando de nomes, de tribos, de gerações. E quando você encontra o livro de 1 Crônica, você vai ver que como que Deus é poderoso na sua perfeição. E nós iremos ver aqui, que se eu for falar, você ia ficar aqui até mesmo talvez inquieta, já querendo ir embora, olhando para o relógio. Mas é importante nós sabermos a origem. É importante nós sabermos por que Deus, no meio de tanta gente, Deus, ele operou e realizou um milagre na vida de um homem chamado Jabes.
Glória a Deus, igreja. No meio de uma geração dos filhos de Jerameel, o primogênito de Eziron, de Rão, o primogênito depois de Buna, de Orém, de Ozem, de Ais. Jerameel teve também outra esposa cujo nome era Atara, e ela foi a mãe de Onã. E aí nós vamos chegar agora dentro da linha real após o exílio. E agora os filhos de Pedaias foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, de Mesulão, de Ananias, de Selamote, a sua irmã, Azudã, Azubá, Ouel. Nomes que você fala assim: apóstolo, eu não estou entendendo nada, mas você vai entender daqui a pouquinho, porque Deus está falando é que no meio de muita gente, Deus vai ouvir a sua oração para te abençoar. Quem está pegando, levanta a mão e essa doutrina, glória a Deus, é que bonito. Aleluias. Aí você chega no capítulo 4 falando: e os outros filhos de Judá eram Pérez, Ezeron, e Carmim, e Ur, Zobal, Reaias, filho de Zobal, pois que ele gerou o próprio Jate. Jate, pois, gerou Aumai e Laade. Estas são as famílias dos Zoraritas. Aí nós vamos descendo no capítulo 4, acompanha aí. Você vai ver que Deus agora está falando de gerações, falando de outros filhos. E quando chegamos no capítulo 9, então vai dizer a Bíblia, aleluias, e Jabes foi honrado porque os seus irmãos e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, foi dizendo: porque dele eu dei a luz com dores. Porque tudo que você gera com dor tem um resultado maior. Tudo que você gera, às vezes sendo atacado, sendo atacada, você não está entendendo, vai entender agora essa mensagem. Você está vivendo o processo de gerar o seu milagre. Você está vivendo o processo de gerar a sua promessa. Apóstolo, está doendo sim, está apertado sim, parece que tem dia que não vai acontecer, mas Deus está falando: tudo que é gerado com dor tem mais alegria. Glória a Deus por isso, porque quando você gerar, você vai valorizar a dor que você passou. Quem está pegando, levanta a mão. Quando Deus colocar na tua mão a sua promessa, você não vai largar ela, porque foi você que doeu, foi você que chorou, foi você que foi abandonada, foi você que gerou com dor. Aleluia. A mãe de Jabes, ela está expressando aqui, irmãs, que ela gerou esse menino com dor. E a Bíblia fala que no meio dos seus irmãos, Jabes se destacou. Eu não sei, você está me ouvindo essa mensagem nessa noite, como que você veio nesse mundo. Eu não sei como que Deus permitiu você vir nesse mundo. Eu sei como eu vim no mundo. Eu sei da minha origem. Não quero falar de mim, mas da forma que eu vim no mundo não foi uma forma agradável. Que a minha mãe, ela me gerou com muita dor. A minha mãe, ela me gerou com muita rejeição. A minha mãe teve que fugir para que não me abortasse. Mas eu estou aqui nesse altar dando glória ao nome do Senhor. Porque a dor que ela teve, o escape que Deus deu para ela, gerou um profeta para profetizar para uma nação. Quem está entendendo essa palavra, levanta a mão aí e adora aquele Deus que está aqui falando com o seu coração, que você foi gerado para o propósito, você foi gerado para uma promessa, você foi gerado para nações, você foi gerado para Deus fazer uma grande obra. Quem crê, abra a boca e não glória a Deus em dissonância. Aleluias. Abra o seu coração, o seu espírito. Jabes foi gerado
E para a Bíblia destacar, irmão, é que ele se destacou no meio dos seus irmãos, é porque ele era rejeitado, é porque ele era desprezado, até porque a sua mãe, para estar gerando ele com dor, ela deve ter passado um processo terrível entre a vida e a morte. Mas ninguém pode matar aquele que Deus quer que viva. Agora Deus por isso. Irmão, você não está ligado nessa mensagem aqui não, igreja. Deus está falando com você. Você está de pé aqui hoje é porque eu estou te dando você a oportunidade de você entender que esse processo eu estou te levando para cumprir propósito, porque você não é Zé Ninguém, você é o escolhido, a escolhida, e você foi gerado não para ficar sofrendo, tu foi gerado para receber o meu milagre. Aleluia, Deus. E Jabes foi honrado. Você foi gerado, eu fui gerado para quê? Não é para ser desprezado, é para ser honrado. Mas presta atenção, antes que venha a honra, tem a desonra. Antes que se manifeste a honra na tua vida, é necessário você suportar o processo da desonra. Jabes foi desonrado, a sua mãe foi humilhada, mas ela falou: eu vou colocar o menino, esse nome de Jabes, porque este eu gerei com dor, e se eu gerei com dor, toda dor ela tem um resultado. Toda dor, ela quer curar outras pessoas. Toda dor que Deus está gerando em mim, Deus está porque Ele está fazendo que eu sinta dor, para que eu cure, e depois através da minha dor, eu venho alcançar onde tem dor, e a mulher vai cá, e nesta dor, Deus vai me ensinar a curar aqueles que também estão sentindo dor. Fala você não, glória a Deus, eu não vou pregar. Você abrindo essa boquinha sua, abençoada, dando não, eu vou falar. Deus está falando, está doendo no tal processo, está chorando no meu quarto escondido, você está em lágrimas, não está, mas Deus está te vendo, Jabes, Deus está te ouvindo, Jabes. Só que presta atenção, Deus está ensinando aqui nessa última lição, qual? A sua oração tem que ser uma oração objetiva. Fala comigo, vamos aprender a fazer orações como Jabes fez para ter resultados. Bate no peito que eu preciso. Primeira coisa, ele fala: e Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, ele mexeu com o trono de Deus. Jabes mexeu com o céu, porque oração te leva a você a mexer na estrutura espiritual. Uma oração sincera faz você abalar o reino das trevas. Quando você ora com sabedoria, quando você ora com inteligência, não tem capeta, não tem diabo, não tem medo, não tem depressão que vai parar a oração. Porque o Senhor falou: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Clama, para ver se não está tendo resposta, porque você não ora, você não clama. Começa a clamar: invoca-me e eu te responder-te-ei. O Senhor falou: e Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia. E Jabes invocou a Deus dizendo: se com a tua bênção me abençoares. Qual que é o segredo, apóstolo? Quando você ora a Deus, você não está indo no pastor, você está indo direto no nome da bênção. Não, você não pegou só a missionária. Quando você anda no lugar, quando você clama a Deus, quando você invoca a Deus, invocar é você mexer, invocar é você causar uma reação, invocar é você falar: Deus, é tudo ou tudo. E as pessoas têm feito orações que nem rezas, que são repetitivas. Não, Jabes fez uma oração profética. E Jabes invocou ao nome do Deus de Israel. Da glória a Deus, igreja.
Você toma atenção, quando você entra mesmo numa sinceridade com Deus de oração, o céu se move. O reino espiritual se move a seu favor. Quando você invoca o nome do Senhor com uma sinceridade, com espírito, não de fracasso, mas um espírito de fortaleza, os céus têm que responder a sua oração. Porque você está invocando, você está clamando, você está o quê? Reagindo no mundo espiritual. E Jabes fez isso. Então agora ele vai começar a falar com Deus: Senhor, se tu me abençoares e alargar a minha fronteira, quer dizer, abrir meus caminhos para que eu chegue no propósito que o Senhor quer. Deus vai abrir fronteiras aqui, da glória a Deus. Ô gente, eu não tenho muito tempo de pregar, mas está descendo do rolo aqui hoje. Eu estou falando, eu vou abrir fronteira para você. Eu vou abrir caminho para você. Eu vou abrir porta para você. Eu vou abrir oportunidade para você. Eu vou abrir viagem para você. Eu vou lá para eu vou abrir novas chances para você. Eu vou trazer novas expectativas para você. Abrir fronteira é isso. Eu vou abrir novas esperança para você. Eu vou trazer novas coisas para você. Abrir fronteiras é abrir caminho. Abrir fronteira é abrir porta, é abrir janela. Eu estou falando aquilo que o diabo achou que fechou. Eu estou abrindo fronteira. Se tu, Senhor, alargares as minhas fronteiras, quer dizer, se o Senhor me tirar da zona de conforto, se o Senhor me tirar do ciclo de amarração, se o Senhor me tirar desse mundinho que está me prendendo, de eu ir para frente, de eu prosseguir, de eu avançar, de eu crescer, de eu prosperar, de eu conseguir, o Senhor é meu Deus. Porque ele sabia que o Deus dele abre fronteira. Agora Deus por isso, como já sabia que o Deus da mãe dele, o Deus dele é o Deus que abre porta aonde não tem parede. Quase terminando. Se a tua mão for comigo e me guardar de todo mal, às vezes você está querendo saber o quê? A proteção do seu esposo. E às vezes o seu esposo, ele falha em te proteger. Às vezes tu está querendo saber o quê? A proteção da sua mamãe, e ela falha em te proteger. Mas a mão de Deus não te falha de te proteger. A mão de Deus, Andréia, não te falha de te proteger. Agora presta, Jéssica, a mão de Deus não falha em te livrar. A mão de Deus não falha em te guardar. Porque está escrito no livro do profeta Isaías: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Bate palma, bate palma. A mão dele está em as mãos dele não está encolhida para te proteger, para te livrar. Glorificar nessa boca da hora, Deus, em nome de Jesus, irmãos. A Bíblia fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Olha para cá, o Davi falou, Salmo 125: você confia no Senhor, serão como um monte de cinama que não se apalam, mas permanece para sempre. Levanta a mão agora e se deixa, porque a mão de Deus está te guardando, a mão de Deus está sobre ti, a mão de Deus não vai deixar outra mão de tocar, a mão de Deus não vai deixar o diabo te fazer mal, a mão de Deus não vai deixar o diabo destruir o projeto que ele tem na nossa vida. Quem quer bate com a Isabela e agora o nome do Senhor. Alabaxuru, clama alabaxuru. Para terminar, aleluia. De modo que não me aflige, ninguém vai te afligir mais, igreja. Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele pediu. Sabe por quê? Porque o Salmo 24 fala: quem habitará no santuário do Senhor? Quem subirá no teu santo monte?
aquele que é limpo de mão e é puro de coração. Agora a Deus, igreja. Se a sua oração é sincera, tem resultado. Agora a Deus. Se a sua oração perante Deus é verdadeira, é limpa, é pura, Ele vai te conceder tudo o que você precisa, tudo o que você pediu, tudo o que você está buscando, tudo o que você quer. Ele vai te responder. Fique em pé no seu lugar, igreja. Falei, Deus concedeu tudo aquilo que Jabes lhe pediu, Deus lhe deu. Fala, Deus vai me dar tudo aquilo que eu pedi com sinceridade. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. E Deus honrou Jabes. Deus fez Jabes crescer. Deus fez Jabes ser maior do que seus irmãos. Quem está achando que você é pequeno, ou você pode até ser pequeno perante os homens, mas você é grande porque o seu Deus é grande. Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer proeza, Deus vai trazer resposta. Deus está falando, eu vou te conceder o que você colocou no altar. Eu vou te conceder a tua oração no monte. Eu vou te conceder o teu propósito sacrifício. Eu vou te conceder o que você falou comigo no íntimo. Eu vou te conceder o que você pediu, porque está escrito: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta se abre. Eu quero glória. Eu quero glória dessa igreja viva. Eu quero adoração, falei língua. Pedi, dá-se-vos-á, bate mais, olha que melhora. Quem busca acha, quem pede recebe, quem bate a porta se abre, quem clama ele responde, quem invoca ele ouve. Alabacando ele me fala. E Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu. Põe essa palavra no seu coração. Tudo que pedires a Deus, no nome do Filho dele, Ele vos concederá. A Bíblia fala assim, olha que interessante. Vós recebeste mal, porque vocês pedem mal. Colocando parede bem rapidinho, eu concluo agora. No meio de tanta gente que eu falei o nome aqui no começo da mensagem, Deus ouviu a oração de Jabes. Por quê? Porque primeiro a oração foi sincera, e segundo, a oração foi na alma, e terceiro, ele precisava de mudança, e quarto, Deus tinha que honrar aquele homem, e quinto, Deus queria abrir fronteira para ele, e sexto, Deus queria livrar ele da maldição e das mãos dos seus inimigos. E sexto, Deus queria fazer que ele entendesse que aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia! E sétimo, aquele que pede com sabedoria e pede na alma, no corpo e no espírito, Deus atende a oração do necessitado. Bate palma para Jesus, igreja, porque Deus está respondendo alguém aqui. Você está sendo identificando com Jabes? Então se prepare. Depois desse culto tem resposta chegando. Não, você não pegou, só nossa irmã está lá na visão. Depois desse culto tem milagre chegando. Depois desse culto tem resposta chegando. Depois desse culto tem coisa boa chegando. Depois desse culto vai acontecer, você nem espera. Depois desse culto Deus vai te dar a sua vitória na tua mão. Depois desse culto o milagre vai bater na tua porta, na tua casa. Depois desse culto Deus vai curar. Depois desse culto Deus vai restaurar relacionamento. Depois desse culto Deus vai salvar filhos. Depois desse culto Deus vai te exaltar. Feche seus olhos, vamos no seu coração. Fala, meu Deus, me ensina a orar, me ensina a pedir, me ensina a buscar, me ensina a receber, como Jabes recebeu, como Jabes ele buscou, como Jabes orou, como Jabes ele conquistou. Assim também eu quero essa unção na minha vida nessa noite. Vai dando glória a Deus.
dando glória a Deus. É dando glória a Deus. O reclama na barriga. Toma o teu filho em tuas mãos. Abençoa o teu filho agora. Abençoa o teu povo agora. Libera uma unção profética. Libera uma unção de milagre. Libera sobre aqueles que estão recebendo essa mensagem, aqueles que estão chorando, aqueles que estão humilhados, aqueles que estão gerando conosco um milagre, aqueles que estão passando pelo processo chorando, mas eles vão voltar colhendo seus molhos com alegria, sem duvidar. Aleluia! Dá vitória para o teu povo, meu Pai, e entrega o milagre. Eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar a Deus agora. O clama na barca na maragaia. O clama na barca na maragaia. Clama na barca, clama lá. Tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Tem milagre chegando. Tem resposta chegando, igreja. Eu quero ver você adorar o nome de Deus agora. Tem milagre chegando aí. Tem resposta chegando aí. Esse é o Deus do milagre. Esse é o Deus que faz milagre. Esse é o Deus que responde a tua igreja. Vai adorando o nome de Deus. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Recebe essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.